Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Fazile chega a uma simpática lanchonete e é gentilmente recebido. O escritor pede um chá verde. Depois ela se senta, pega um caderno e lê algumas anotações. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que muitos não sabem que as mães também têm sonhos e sentimentos. Antes ela acreditava que sua mãe era um monstro porque ela os abandonou. Quando cresceu conseguiu entendê-la e entendeu que se fez isso foi porque não tinha outra opção, não estava feliz. Conforta-o saber que não os abandonou porque não os amava, mas pensar sempre na tristeza que suportou. Fazile pega uma caneta e começa a escrever mais. Bahar dá água ao gatinho e Doruko lembra que o nome dela não é Kitten, mas sim Manji. A senhora diz-lhe que lhe deveriam dar outro nome e o menino pergunta-lhe por quê. Bahar acha que o nome é impróprio, mas o gatinho interrompe a conversa. Bahar dá um copo d'água para o filho e diz que eles deveriam encontrar um nome mais bonito para a gatinha como Lola ou Lili, mas Doruko diz que esses nomes são feios. Bahar pergunta se ele gostaria de ser chamado de Sarna e Doruko responde que gosta desse nome. Bahar diz que ele não desiste mesmo estando doente e pede que ele beba água. Bahar sai por um momento e Doruko se levanta e despeja a água na tigela do gatinho. Seida caminha lentamente em direção ao terraço onde Raif está com as joias ainda na mão. Ela se aproxima dele e diz que sabe que o que ele fez foi muito errado, mas ele tem um motivo e não teria feito isso se não tivesse um. Raif diz a ela que é isso que todo mundo fala e que ele também não suporta ver uma mulher chorar. Agora você sabe que ela vai implorar para você não contar à mãe dela, nem demiti-la, ou pior, não chamar a polícia. Seida diz que não tem medo de ir para a cadeia, porque neste momento ela se sente no inferno. Além disso, ela já sabe o que é estar ali. Raif olha para ela e manda que ela se sente. Então ele pede que ele conte o que aconteceu e seus motivos. Em Tarlabazi, Fazile chega à casa de Bahar que, ao abrir a porta e vê-la, não consegue evitar o medo ao se lembrar de quando Seida propôs roubar suas joias. Bahar pede que ele continue, mas antes de fechar Bersan chega com Arda e pergunta se viu Seida. Bahar responde que ela está trabalhando e fecha a porta. Ela avisa que Doruko está em casa hoje porque ficou doente. Fazile o cumprimenta e lembra que ele deveria beber muita água para melhorar. Ela se senta e diz a Bahar que veio falar sobre algo importante. Bahar diz que ela está bem e leva Doruko para a cama. Então ela senta na frente de Fazile e assustada pergunta se algo de ruim aconteceu com Seida. Na casa de Fazile, Seida contou tudo a Raif, chorando. Disse que não via outra saída para seu problema. Ele deve conseguir as 100.000 liras rapidamente ou sua vida estará em risco. Ela planejava pagar essa dívida, mesmo que isso lhe custasse uma vida inteira de trabalho. Seida se levanta e se despede de Raif, mas ele a impede e lhe oferece as joias. Seida confuso com a pergunta que ele faz, Raif pede que ele pegue as joias e pague sua dívida. Ela não os roubou, mas ele os deu a ela. Seida pergunta se são um presente do pai e ele diz que não, é um presente de outra pessoa. Seida os pega e Raif entra na sala. Na casa de Bahar, Fazile conta a ela que durante muitos anos se recusou a escrever enquanto tinha centenas de histórias dançando em sua cabeça. Tudo isso mudou no dia em que a conheceu, ele se sentiu como um novo Fazile acordado e não consegue parar de pensar nela. Fazile conta a Bahar que uma história como a sua é o que ele procurou durante toda a vida, é o que o incentiva a continuar escrevendo. Ela diz a Bahar que sua verdadeira intenção é compartilhar sua história através de seu novo livro, mas para isso ela precisa de sua permissão e ajuda. Bahar, surpreso, diz que será um prazer ajudá-lo. Fazile avisa que terá lucro com as vendas e também irá à casa dele alguns dias da semana para conversar. A porta toca e quando se abre, Bahar e Fazile recebem Nizam. O escritor pergunta como foi a escola e Nizam responde muito melhor. Além disso, ele também melhorou o inglês porque estuda à noite com a mãe. Fazile pede a Nizam que nunca se esqueça da sorte que tem por ter uma mãe tão especial. Bahar chora de felicidade e eles se despedem dela. Fazile sai. Bahar e Nizam entram na sala para ver Doruko e Bahar pede à filha que ajude o menino a beber a água enquanto ele volta. Doruko diz a Nizam que não quer beber água, porque se beber vai vomitar de novo. Ele pede que ela aceite. Nizam diz que está bem e aceita. Bahar volta e parabeniza o filho, depois dá a boa notícia de que agora tem um novo e ótimo emprego. Os três se abraçam. No caso de Fazile, Seida está limpando os móveis e recebe uma ligação de Bersan.
Ela ouve atentamente o que ele lhe diz e desliga a ligação com muita alegria. Seida corre até Raif e conta muito animada que um amigo de Bersan que trabalha no bazar viu as fotos das joias e parece que vai comprá-las. Raif apenas sorri. Seida diz com entusiasmo que está muito feliz e não sabe como retribuir o que ele fez por ela. De repente, Seida o abraça e diz que faria qualquer coisa por ele. Fazile abre a porta e presencia a cena. Ela pergunta o que o filho fez por ela. Seida, surpresa, conta que Raif lembrou que hoje é seu aniversário e a convidou para sair hoje à noite. Fazile diz que não acredita nela, mas Raif confirma as palavras de Seida e avisa a mãe que juntos eles vão sair e se divertir como qualquer outra pessoa. Ele pede para a mãe emprestar roupas para Seida. A funcionária diz que não é necessário, mas Raif diz que aí pede a Fazile que faça. À noite, Sirin chega sozinho do trabalho e cumprimenta o pai na alfaiataria. Enver a cumprimenta e pergunta por que ela não veio com Arif. Ela conta que ficou trabalhando no refeitório porque Henri não veio. Enver diz a ele que está tudo bem e que eles se encontrarão mais tarde em casa. Sirin entra no prédio. Bahar bate a porta de Seida, mas é Bersan quem a abre. Ela conta a ele que Seida tinha planos de sair esta noite com seu chefe Raif e vai se atrasar. Bahar diz que está tudo bem e pergunta se ele tem limão porque não tem mais para o chá de Doruk. Bersan entra na cozinha. Bahar recebe um telefonema de Yale, que diz que ele não pode vir esta noite, mas eles podem se encontrar amanhã para verificar Doruk. Bahar diz que está bem e recebe o limão de Bersan. Sirin sobe as escadas e a cumprimenta. Bahar pergunta se ela quer jantar com eles, mas Sirin responde que já jantou com Arif depois de um dia difícil de trabalho, então ela se despede e vai embora. Bersan pergunta a Bahar quem era a mulher que estava com ela à tarde e Bahar responde que é Fazile, o chefe de Seida, e ele pensou que ela tinha vindo lhe contar algo ruim. Bersan diz que não é possível, pois eles concordaram em não fazer isso. Eles entram em suas casas. Sirin os ouvia do andar de cima e se pergunta o que aquelas três mulheres realmente estão fazendo. Por outro lado, Raif já está vestido e Seida sai para o quarto de Fazile com um lindo vestido. Raif diz a ela que ela está muito bonita, ainda melhor do que a mãe. Seida, sorrindo, diz que Fazile também deve ter ficado linda quando era jovem. Fazile apenas olha para ela e pede que eles saiam. Enver está assistindo televisão com Atice na casa de Bahar. O velho fala com ela em voz alta como se realmente houvesse outra pessoa. Nizam espia por um buraco na porta de seu quarto e vê seu avô falando sozinho. Então ela se aproxima de Doruk e preocupada diz a ele que seu avô está falando sozinho e fica dizendo a Atice. Doruk diz que com certeza sua avó veio visitá-lo. Nizam diz que isso não é possível e assustada, ela olha para ele novamente pelo buraco. Seida e Raif estão em um carro luxuoso a caminho do jantar e Raif diz a ela que aquele vestido precisa de algo tão bonito quanto as joias que ele lhe deu. Seida diz que é da mãe, mas Raif responde que não desde o momento em que deu a ela e manda que ela use. Seida tira da bolsa e coloca os brincos e o anel. Raif olha para ela e diz que ela está perfeita agora. Na casa de Bahar, Enver termina o jantar, se despede da filha e vai embora. Nizam abre a porta do quarto e diz a Bahar que está com muito medo. Bahar a abraça e pergunta por quê. Nizam responde que seu avô estava conversando com a avó Atice. Eles estavam trancados quando ele o ouviu conversando com alguém enquanto assistia televisão e ele dizia a Atice. Bahar segura o rosto da filha e tenta explicar a ela que seu avô amava tanto sua esposa que agora sente muita falta dela e é por isso que faz essas coisas. Doruk diz a eles que às vezes também conversa com seu pai e conta o que acontece em seu dia. Bahar pede a Nizam que não se assuste, pois é normal depois de perder um ente tão querido. Nizam diz que está bem e deita-se na cama com o irmão. Ela ouve Doruk começar a dizer bobagens porque está tendo alucinações. Nizam se levanta nervosamente e liga para a mãe. No apartamento de cima, Sirin dá um chá ao pai e pergunta o que mais ele tem para lhe contar, além da doença de Doruk. Enver pergunta do que ele está falando e Sirin lhe conta que sua irmã, Seida e Bersan vão a muitos lugares juntos. Aparentemente ela está com um pouco de ciúme porque não foi convidada. Enver diz que Doruk está muito doente e Bahar cuidou dele o dia todo, onde ele poderia sair. Sirin diz que está bem e que amanhã visitará o sobrinho. De repente, alguém bate com força na porta e Enver a abre. Bahar diz a ela que seu filho piorou e eles devem ir para o hospital agora.
Enver desce com ela e pede a Sirin que o siga para ficar com Nizam esta noite. Por outro lado, Seida e Raif chegam ao bar onde ela trabalhava. Todos os homens olham para ela e Seida diz que aparentemente ela está muito bonita esta noite. Ela cumprimenta um dos garçons com quem trabalhava e eles se dirigem para uma mesa. Seida pede que ela traga comida e bebida. Raif a encara e pergunta se é mesmo o aniversário dela. Ela responde que só inventou porque entrou em pânico. Bahar e Enver vão com Doruk de táxi. O menino continua tendo alucinações e não consegue nem abrir os olhos. A perturbada Bahar diz que não conseguirá viver se algo acontecer com seu filho e Enver pede ao taxista para acelerar. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!